Eu estou falando aqui com vocês nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, semana do Natal, hein? São 14 horas e 1 minuto. Então, terça-feira, dia 20 de dezembro. Por que eu estou insistindo nessa data? Porque nesta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2016, a Assembleia Legislativa está no seu segundo dia de esforço concentrado. Para fazer o quê? Para discutir e votar o pacote um novo pacote, o mais ambicioso até agora, de ajuste fiscal das contas públicas do governo do estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. São medidas duras, hein, que incluem inclusive privatizações, fechamento de várias fundações, 9 fundações, de cortes nas transferências de recursos públicos para o Poder Judiciário, para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público Estadual, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Defensoria Pública. É um conjunto de medidas fortes. O esforço concentrado da Assembleia começou na segunda-feira, dia 19 de dezembro. Eu vi boa parte das sessões, foram até às 3 horas da madrugada desta terça-feira. E acompanhei um esforço terrível das bancadas de oposição, sobretudo do PT, do PCdoB e do PSOL. O PSOL não está nisso que eu vou dizer para vocês, mas o PT e o PCdoB são diretamente responsáveis pela desordem fiscal que se estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul, porque o governo Tarso Genro era deles. E foi ele que implementou a desordem fiscal através de uma administração irresponsável, inconsequente, voluntarista, patrimonialista, demagoga e incompetente, sobretudo. Ele pegou uma situação fiscal equilibrada, chamado déficit zero da governo Ieda Cruzius, e transformou isso na situação mais deficitária de toda a história do Rio Grande do Sul, dos governos do Rio Grande do Sul, né? E transferiu essa herança maldita aí para o governador Sartori, fazendo com que ele praticamente não conseguisse governar nesses 2 anos, aí, tentando sempre ajustar as contas públicas. Nos últimos 10 meses ele não tem conseguido nem pagar o salário dos funcionários em dia. Tem atrasado sistematicamente. Porque quer, ora porque não tem dinheiro. Simplesmente isso aí. Alguém até poderia me dizer assim, não tem o quê? Está escondendo. A oposição costuma dizer isso, ele está escondendo dinheiro. Ora, senhores, nós sabemos muito bem que as corporações de serviço público estão todas dominadas praticamente pelos comunistas. Seria facílimo para essas corporações, que estão enquistadas, inclusive dentro da Secretaria da Fazenda e do Tesouro, levantar os dados e denunciar para a opinião pública essa farsa, né? Ou seja, não tem farsa nenhuma, né? Então, senhores, essas medidas todas que estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa, nesse esforço concentrado, eu acho que vai para mais quarta-feira, visam justamente ajudar a implantar o equilíbrio fiscal aqui no Rio Grande do Sul. De novo, permitindo o quê? Que com as contas equilibradas, o governo possa pagar os salários em dia e possa prestar serviços melhores, principalmente nas áreas básicas que são saúde, segurança e educação. E mais, apartar um pouquinho de recursos para investir também na infraestrutura do Estado, porque não tem conseguido fazer isso aí. Bom, eu fiz essa introdução toda, normalmente eu faço essas longas introduções e acabo não dizendo o que eu quero dizer. Mas eu estava querendo dizer para vocês aqui que o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, né, mais a Defensoria Pública, todos esses poderes e órgãos, eles estão em uma pressão terrível em cima dos deputados, porque não querem que seja aprovado um dos projetos principais desse ajuste, que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que reduz na prática a transferência de recursos para eles, com base no orçamento, né? São chamados duodécimos, né? Todos os meses o Tesouro tem que apartar uma parte dos seus recursos e mandar essa parte para o Tribunal de Contas do Estado, para a Assembleia Legislativa, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, né? Cada um recebe uma fatia. O que tem acontecido no governo Sartori é o seguinte: o executivo nunca tem dinheiro, nem para pagar os seus funcionários, mas todo mês é obrigado a passar de modo fixo aqueles valores estabelecidos pela Constituição para esses
poderes e órgãos aí. E com isso eles conseguem pagar até em dia, inclusive, os seus salários, que são os melhores do governo. Então o Sartori quer mudar isso aí. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que esses duodécimos sejam calculados sobre a receita corrente líquida real, sobre o que está arrecadando mesmo, e não sobre o que foi orçado ou o que foi estabelecido na Constituição, porque as despesas do Estado, do Executivo, crescem, têm crescido geometricamente, a receita com essa recessão tem inclusive reduzido, né? E, no entanto, as transferências para esses poderes e órgãos aí têm se mantido estável. É claro que todos eles estão bravos aí com essa proposta de emenda constitucional. Eu quero dizer para vocês que eles estão bravos até com razão. Por que razão? Porque eles administraram bem os seus orçamentos. Eu estou publicando dados aqui no meu blog que provam isso. De 2006 para 2016, em 10 anos, as fatias, inclusive, de cada um desses poderes e órgãos caiu sobre o total do orçamento. Não subiu, não. Quem subiu foi o Executivo, mas eles não subiram. Pelo contrário, até caíram. Eu vou dar um dado aqui só para vocês, por exemplo. O Poder Executivo tinha uma fatia de 87% do bolo total em 2006. Agora, isso foi para 92%. 87% para 92%. Nesse mesmo período, o Judiciário, que tinha uma fatia de 7%, caiu para 5%. O Ministério Público, que tinha uma fatia de 2,5%, caiu para 1,5%. E a Assembleia, que tinha uma fatia de 1,48%, 1,50%, caiu para menos de 1%. Ou seja, fica bem claro que esses poderes, esses órgãos, nos últimos 10 anos, não são absolutamente responsáveis por essa desordem fiscal aqui do Estado. O responsável único e exclusivo é o governo do Estado, o Executivo propriamente dito. Então, por que razão esses poderes vão ter que ajudar a pagar essa conta? Vão ter que ajudar. Porque é aquela história, né? Em caso onde não tem pão, todo mundo discute e todo mundo tem razão. De modo que não é possível que alguns poderes e órgãos continuem vivendo como se nada tivesse acontecido e os outros não. E vão pagar, inclusive, por não terem cortado o passo, por exemplo, do governador Tarso Genro, que todo mundo viu que ele ia levar isso à desordem fiscal como levou. E não fizeram nada para contê-lo. O governo Tarso e esses poderes todos sabiam que o governo Ieda tinha entregado o governo com as contas públicas ajustadas. O que fez o Tarso? Aproveitou isso aí, inclusive margens para esse financiamento, e promoveu uma desordem fiscal nunca vista na história do Rio Grande do Sul. A Assembleia podia ter contido isso aí, não conteve, aprovou inclusive essa bagunça implantada pelo governo Tarso. O Poder Judiciário poderia ter contido o passo, inclusive foi provocado por isso por inúmeros gaúchos, não conteve. O Tribunal de Contas poderia ter penalizado, não penalizou. O Ministério Público poderia ter entrado em ação, não entrou. De modo que agora, infelizmente, vão ter que ajudar a pagar essa conta aí, que não vai ser eterna. Esse ajuste não vai durar para sempre. Eu volto amanhã.